Êxodo, Gênesis 37. Amém. Gênesis 37, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim, ó: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles ao seu pai. Versículo de número 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, Pai, e queremos declarar que nesse lugar o Teu Espírito Santo, Pai, tem a possibilidade e a liberdade de caminhar no nosso meio e fazer da Tua obra, Senhor. Desde já, nós repreendemos todo o ladrão da palavra, Pai, e dizemos que só o Senhor é rei nesse lugar, Senhor. Desde já queremos colocar diante de Ti a vida da Fátima, do Aron, da Maria Aparecida, da Laís, do Jurandir, da família Rodrigues, Miranda e Pimentel e da Cláudia, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar com cura, graça, paz, salvação, libertação nessas vidas, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, crendo que o Senhor é um Deus fiel, em nome de Jesus. Amém e amém. Você teve a oportunidade de folhear a santa palavra de Deus junto comigo e teve a oportunidade de ler esses versos nessa noite que chove lá fora. E esse verso, essa pequena porção da palavra de Deus que nós lemos, ela tem algo muito curioso no final do versículo de número 2, porque afinal de contas a Bíblia ela começa falando acerca de Jacó e no versículo de número 2 diz algo muito peculiar e direto, dizendo assim a palavra de Deus: esta é a história de Jacó. E assim então, Jacó naturalmente tem toda a sua relevância dentro da história bíblica. Jacó, ele tem uma marca personalizada que você carrega até hoje, porque por vezes você diz que você serve ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E naturalmente ele tem a sua relevância, mas perceba que a partir desse momento, quando no versículo de número 2 diz essa é a história de Jacó, parece que temos aqui um plot twist, e então nós começamos a falar acerca de José. E aí então o protagonismo da história, o foco da história, ele é retirado de Jacó e ele começa a ser focado, ele começa a ser apontado ali naquele momento. O protagonismo, se assim eu posso dizer, fica todo colocado em cima de José. José toma para si aquela situação e vira o tocador da história. Todavia, a história continua sendo de Jacó. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que tem vezes, e é a maioria das vezes, que nós, e quando eu digo nós, eu digo eu digo você e esse irmão que está aí do seu lado, nós deixamos de ser o protagonista da nossa história. E você, de repente, que nessa noite chega aqui, já tem uma certa caminhada, você já é avô, inclusive, você já é avó, você tem netos, você tem filhos, olhe bem para a sua biografia e note há quanto tempo você não é mais o protagonista da sua história. Você vive ali em função da história de outras pessoas, seja a história de um filho, seja a história de alguém que você conheceu numa aventura e se tornou o seu marido, o seu cônjuge, ou seja, do seu neto, do seu filho, do seu bisneto, ou da sua igreja, quem sabe. Mas, por vezes, ou quase nunca, querido, nós não somos o protagonista da nossa história, porque nós vivemos em função daquele que toma a funcionalidade da nossa vida. E aí, de repente, você me pergunta, ora, como é assim mais ou menos? Você trabalha para, de repente, sustentar a sua casa, que quem mora lá, os seus filhos, as suas filhas. Ou seja, as coisas que você faz já não é mais para você, com você e apenas para
Você faz esse tipo de coisa para abençoar aqueles que estão ao seu redor, queridos. Mas entenda que antes de mais nada, quem é protagonista da sua história, você de repente não sabe quem é. Mas deixa eu te falar uma coisa, o autor da sua história continua sendo Cristo vivo, o Cristo poderoso, o Deus onipotente e o Deus onipresente. De repente você olha para determinadas situações que você não consegue alcançar o objetivo que você traçou. Mas dá um glória aí no seu lugar, porque está debaixo do propósito de Deus. De repente você não consegue ganhar aquilo que você colocou como meta. Mas se você não conseguiu, continue dando glória a Deus, porque a sua vida continua com o autor que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que escreve a sua história, é Ele que toma conta da sua vida, é Ele que faz o impossível acontecer para que você alcance. E tudo está debaixo de um propósito de um Deus que é vivo, poderoso na sua vida. E era engraçado que antes de iniciar o culto aqui, eu estava conversando com o diácono Beck, ele estava aqui falando justamente que foi num determinado lugar, traçou uma meta, colocou diante de Deus e de repente ele não conseguiu fazer aquilo que ele tinha estipulado. Eu falei, glória a Deus, pensei no meu coração, porque hoje no primeiro parágrafo da pregação eu vou falar acerca disso, porque de vez em quando a gente coloca metas que a gente não consegue alcançar. Mas até nisso, Deus tem um propósito. Amém. Glória a Deus. O protagonismo, querido, foi perdido por Jacó e passou para José. Mas o intuito naquele momento de Deus para com toda essa situação era abençoar todos envolvidos nessa história. E nessa situação lê-se José, lê-se Jacó e todos os seus irmãos. Mas, independente de qualquer protagonismo humano na história, Deus ele estava envolvido nessa situação e colocando em prática aquilo que havia no coração dele. Note que você leu junto comigo que José tinha uma ocupação muito bem definida. Diz a idade, que ele tinha 17 anos, e a ocupação dele, que era qual? Apacentar os rebanhos. Apacentar aquilo que estava debaixo da alcunha dele. Ou seja, José era um pastor, se assim eu posso dizer. Tomava conta daqueles rebanhos, andava para cima e para baixo. Contudo, você leu também junto comigo que seu pai tem uma ideia. Que ideia foi essa? Mandou fazer para ele uma túnica. Uma túnica muito bonita, uma túnica muito bela, se assim eu imagino. Entregou essa túnica para José, e essa túnica era dotada de duas situações que é muito bem definida no texto. Ela era uma túnica talar, de mangas. Lê aí, crente, na palavra de Deus. Mangas compridas, queridos. Uma túnica talar, de mangas compridas. Talar quer dizer que ela ia ali comprida até o pé. No direito existe uma beca que o juiz usa, que acho que eles chamam de talar, alguma coisa assim, que ela vai até o pé do cidadão. E mangas compridas já é didático de você conseguir entender, né, da situação que ali aquela túnica portava. Mas deixa eu elucidar aqui antes de mais nada, e olhe para cá durante alguns segundos. Nos dias atuais da nossa sociedade, existe uma comunicação visual que é imposta para nós que aqui vivemos. E aí, de repente, você se pergunta, como assim? Deixa eu te explicar. Você, quando anda na rua e vê, por exemplo, um homem todo vestido de branco, com um cap na cabeça, andando com aquele sapato bem lustrado, de calças brancas, você vê que ali vai um militar da Marinha. Quando você vê, por exemplo, um rapaz na rua, fardado também, todo paramentado de cinza, com uma arma na cintura, você sabe que ali vai um policial militar. Essa comunicação visual feita e perfeita através da vestimenta, ela não é uma coisa inventada há pouco tempo. Pelo contrário, ela existe há muitos e muitos anos. Quando você lê a palavra de Deus, por exemplo, em Marcos capítulo 10, você lê a história de um cego, por exemplo, que portava uma capa e que quando Jesus o chama, ele retira aquela capa. Você conhece essa história? Sim ou não? Essa capa que o deficiente, se assim eu posso dizer, com todo cuidado e carinho, usava naquela época, era uma comunicação visual que ali ia um sujeito impuro para aquela época.
para que ele não andasse no meio da sociedade, para que ele fosse excluído do convívio, colocava-se sobre ele uma marca. E que marca era essa? Uma capa. Existia também, por exemplo, quando Jesus Cristo, ele se vestia, por exemplo, completamente de branco, por ser nazireu, e depois, conforme o tempo passa, que ele se forma ali aos pés do rabi, ele começa a usar algo sobre a vestimenta dele, ou seja, uma comunicação visual, para que você pudesse, quando visse a pessoa, você saber com quem você estava lidando. Não obstante a isso, você leu junto comigo que a túnica de José, ela trazia dois elementos. Ela era talar e de mangas compridas. O pai, quando entrega aquilo para José, ele está dando ali uma comunicação para José. E aquela manga comprida, ela naquela época, ela só era usada por dois tipos de pessoa: sacerdotes e reis. Aqueles que governavam era que usava uma túnica de manga comprida. Porém, você leu junto comigo que José era pastor. José, ele não teria o direito social de usar aquela túnica de mangas compridas. Mas o pai, quando bate o olho no filho, você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que teve que tomar conta de alguém nessa vida, você pode ter tido 10 filhos, você bate o olho no seu filho e você fala: ó, esse aí, eu estou sentindo um negócio com esse garoto aí, esse aí é um pinga-fogo, aquele outro ali é mais calminho, aquele outro ali. Jacó, quando ele olha para José, ele olha para José e fala assim: esse aí é diferente dos outros. E aí então o pai, ele olha para aquele homem que pastoreava ovelhas e fala assim: eu vou dar para ele uma túnica de rei, porque esse aí é diferente. E queridos, não cabe a nós colocarmos aqui uma balança para tentarmos pesar a visão de Deus acerca das nossas vidas, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer algo especial ao seu coração. Não importa se de repente a sociedade te vê como um pastor, não importa se de repente a sociedade te vê como de repente uma mãe solteira, não importa se a sociedade te vê como de repente um ex-presidiário, nada disso importa. O que importa é que o pai, quando bateu os olhos em você, falou: ali vai uma pessoa diferente, esse é meu filho que eu reconheço. Eu tenho tantos outros filhos. Levanta a sua mão aí pro alto e começa a dar glória a esse Deus, porque ele fez uma capa para você. Alguém olhava e falava: aquele ali não é só pastor? Ele é só pastor sim, mas o pai a quem ele serve falou que ele vai ser rei, falou que ele vai reinar, falou que ele vai ser diferente dos outros. Não importa como as pessoas te veem, como as pessoas te colocam um rótulo, o que importa é que o pai te deu uma túnica e falou: lá vai o meu reizinho ali andando no meio do meu rebanho, e é aquele que vai fazer a diferença. Deixa eu te falar mais um pouco. De repente podem falar de você na igreja, podem falar de você na repartição, podem falar de você até na lanchonete, mas quando falam de você para o pai a quem você serve, ele fala: esse aí eu conheço bem, é o meu pequeno rei que eu dei uma túnica diferente. Dizem que ele é pastorzinho, mas eu conheço esse garoto. Então deixa falarem de você, porque quando falarem com o seu pai vai falar assim: aquele ali não, aquele ali é rei porque ele tem uma capa, uma túnica de mangas longas. Ele é diferente, porque o seu pai conhece o seu futuro, sabe para onde você vai e para onde você deixa de ir. Podem falar que ele é só um pastorzinho. Não, ele está vestido de rei, e aonde ele vai, ele é vestido de rei. Quando o pai entrega algo na mão de José, ele fala assim: olha meu filho, eu não estou te dando só uma túnica não, estou te dando uma promessa. Eu estou te dando algo que Deus vai fazer na sua vida que é maior do que você imagina. De repente José não estava nem entendendo porquê, mas ele usava aquela capa todo feliz da vida, e quem olhava falava: olha, parece um pastorzinho, parece que é rei. E José andava para cima e para baixo. Olha para esse crente aí que está do seu lado e fala para ele assim: olha crente, o pai te conhece, crente.
O Pai te conhece. Aleluia. E o Pai, então, naquela situação, ele deposita sobre o filho dele uma sentença positiva acerca daquilo que ele representa para o reino dos céus. Então, o reino dos céus, vendo aquela situação colocada em prática, como foi dito aqui, que foi ligado na terra e foi ligado no céu, o céu começa a olhar para aquele pequeno rei e começa a dar sonhos para aquele homem. Começa a falar o que vai fazer na vida dele. Começa a falar, olha, vai acontecer contigo assim, vai acontecer contigo assado. As pessoas vão se curvar. E ele fala assim, olha, eu não estou entendendo muito bem não, mas eu vou falar com os meus irmãos o que você está falando. Ele fala então com os irmãos, porque Deus já está ministrando sobre a vida dele aquilo que ele iria fazer no futuro. E no versículo de número 11, você lê o que acontece quando ele reparte o sonho com aqueles homens. Diz que os irmãos tinham inveja dele, mas o pai, no entanto, guarda aqueles sonhos no coração. Porque o pai sabe o filho que tem. Quando José reparte aqueles sonhos junto com aqueles homens, que são os irmãos e o pai ele pega aquela coisa que o filho fala, guarda bem dobradinho, coloca assim e guarda dentro do coração. E você conhece a história melhor do que eu, você sabe o que acontece, você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Os irmãos então, eles pegam José, quando vem ele vindo, começam ali a confabular, dizendo, olha, lá vem lá o sonhador, e aí então pegam José e tacam José dentro de uma cisterna, dentro de um buraco. Mas tem um detalhe nisso tudo. Eles arrancam a roupa de José e tacam José dentro do buraco. De maneira figurativa, de vez em quando, o inferno ele não se levanta contra você com seus demônios, mas ele lança um funcionário para te afrontar. E é esse funcionário que chega na sua presença, ele fala assim, parafraseando e tentando colocar em prática, olha, eu vou arrancar de você a sua promessa e vou te jogar dentro de um buraco. Por vezes, querido, o inferno se levantam, pessoas representando esse reino se levantam e tentam te atacar com palavras, com ações, como é que diz? Confabulações. Amém. Tentando armar e fazer coisa contra a sua vida. E de maneira lúdica, eles tentam arrancar de você aquilo que Deus sentenciou sobre a sua vida. José já estava sentenciado com aquela túnica a ser rei, porque ele já tinha a veste de rei. Os irmãos, quando olham para ele, arrancam aquela roupa e jogam ele num buraco, como se estivessem frustrando os sonhos de Deus na vida daquele homem. Mas deixa eu te contar outra coisa aqui da parte de Deus para a sua vida. Aquilo já tinha sido colocado no coração de José como uma bandeira fincada. Aquele sonho jamais foi um sonho de José. Aquele sonho jamais foi um sonho de homem. Esse sonho que tem dentro do seu coração, que de repente alguém tentou arrancar, jamais foi um sonho seu. Pode ser que alguém tentou tirar a sua túnica, tirar a promessa, mas aquilo já estava fincado na tábua do seu coração. E independente daquilo que fizeram contra a sua vida, o sonho continua de pé dentro do seu coração. E o motivo é muito especial. Deixa eu falar contigo e você já pode erguendo as suas mãos ao céu aí. Esse sonho não é um sonho seu, foi um sonho nascido no reino dos céus. E enquanto Deus estiver investindo nele, podem arrancar sua capa, porque o próprio Deus se coloca de pé e fala assim, fui eu que dei esse sonho para ele, fui eu que dei esse sonho para ela, então não adianta não, pode jogar no buraco e pode deixar até pelado, porque o sonho está vivo lá dentro. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jogam José dentro do buraco pelado. Posso ouvir misericórdia por conta disso? Os midianitas passam, vê aquele homem pelado e falam, olha, eu vou te levar embora. Mas veste essa roupa aqui, pelo amor de Deus, que desse jeito aí não dá para te levar para lugar nenhum, né? Botam uma roupa nele. Cadê a roupa de rei? Está lá com o pai está chorando, achando que mataram o filho. Levam José embora. Chega lá, vou te vender como escravo. Bota essa roupa de escravo, que essa roupa está muito bonita, José. Mas cadê minha roupa de rei? Não sei do que você está falando. Te achei num buraco pelado, dá graças a Deus que agora você tem roupa. Bota essa roupa que eu vou te vender como escravo. Pega José, vende o homem como escravo. Aí ele vai andando. Daqui a pouco alguém chega para José, José, você é um cara legal. Bota essa roupa de mordomo que tu vai trabalhar lá na minha casa. Bota uma roupa de mordomo. Lá tá José, tá melhorando, né?
Estava pelado, está de roupa? Está melhorando. Daqui a pouco, chega alguém, arranca a roupa de José de novo e fala: olha, esse homem aqui tentou me assediar. Armam contra José de novo. Trocam a roupa de José de novo. A roupa dele, a túnica, fica na mão de uma mulher que fala: olha aqui, ó, tá tentando aqui. Pega José, José troca essa roupa. Por quê, meu Deus do céu? Porque agora você é presidiário. Bota a roupa de presidiário. Lá vai José. Igual aquela abertura dos Trapalhões que o Didi vem de presidiário. Lá vai José. É do seu tempo essa abertura dos Trapalhões? É do meu também. Deixa isso pra lá. Aí lá vai José. Meu Deus do céu. É roupa de rei, é pelado, é roupa de mordomo, é roupa de presidiário, é roupa disso, é roupa de aquilo. E entenda que a vida, as circunstâncias, as situações vão jogando José de um lado para o outro. José vai passando por inúmeras situações que de repente você também passou na sua vida. Passou por isso, passou por aquilo outro. Mas você tem algo em comum com José. Porque independente da roupa que José estava usando, a postura de José era sempre de um servo de Deus. Aonde José ia, alguém olhava e falava assim: olha, aquele ali é servo de Deus. Aonde José botava a mão dele e prosperava, e alguém falava: aquilo ali é um homem de Deus. Não é possível, está pelado, está vestido, mas é um homem de Deus. O que Deus está falando para mim e para você é que não importa aquilo que você está colocando em prática do lado de fora. O que importa é a essência que você carrega dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que você carrega no seu coração. É o bom perfume de Cristo que você coloca para fora. De repente você está com roupa de prisioneiro, mas Deus é contigo. Eu posso ouvir um amém? De repente você está com roupa de escravo, mas Deus é contigo. Eu posso ouvir um glória nesse lugar? De repente você está com roupa de rei e Deus é contigo também. Você pode dar um aleluia aí no seu lugar. De repente até sem roupa você está, mas Deus continua dentro do seu coração fazendo morada. Você está com roupa de governador, você está com roupa de rei, de presidiário ou pelado. Levanta suas mãos para o céu, porque Deus é contigo, independente da luta e das circunstâncias. Porque do lado de fora pouco importa. O importante é a essência e a postura que você carrega, aonde você está e aonde você coloca a planta dos seus pés. Aonde você vai, alguém olha e fala: meu Deus do céu, tudo que ele faz, que ela faz, está dando certo. Já está de havaiana, mas está dando certo. Está daquele, como é que é o nome daquele sapato que mulher usa, que tem a sola vermelha? Ninguém sabe. Um silêncio. Só minha esposa sabe. Como é que é o nome daquele? Lebotan? Labotan? Labotan. É tão chique que eu não sei nem falar. É um sapato caríssimo, você que não está entendendo. É um sapato que custa os olhos da cara. Independente se é a havaiana ou se é esse sapato, querido. Era mais de cristal, né? É. O importante é que onde você coloca a planta dos seus pés, Deus te faz por herança naquele lugar. Porque o Deus, Ele é contigo incessantemente. Aleluia. E queridos, o tempo passa. O tempo, ele vai fazendo tic-tac de uma maneira incessante. E num determinado momento, José, ele chega por uma situação que ele acaba por receber uma roupa de governador. Ele começa a estar no meio do Egito, ele começa a estar ali junto com a alta sociedade, com o clero, com aqueles que governam, com aqueles que colocam em prática leis, o destino da sociedade. José está ali no meio com uma roupa muito bonita de governador, andando com um anel no seu dedo. O patamar de José, como dizem por aí, é outro patamar agora. José, ele anda dentro de uma situação que de repente, imagino eu, quando José parava para pensar e falava: meu Deus, eu estava dentro de um buraco pelado até, e agora eu estou aqui com a túnica. Ele devia se olhar no espelho e falar: meu Deus, estou com, olha só, quem te viu e quem te vê. E num determinado momento, os irmãos de José adentram e estão na presença de novo daquele homem. Só que a última vez que eles estiveram juntos tem muito tempo. E os irmãos, quando estão na presença de José, você conhece essa história muito melhor do que eu, eles chegam na presença de José e não o reconhecem. Ao ponto de estarem ali conversando, batendo um papo informal, e os irmãos estão conversando na cabeça deles com o governador do Egito e não com o irmão.
E isso tem uma explicação muito simplória, afinal de contas, da última vez que os irmãos haviam tido um contato visual com José, eles viram José de cima para baixo, dentro de um buraco, completamente rendido, sem roupa, mas agora quando eles veem José de baixo para cima, porque eles veem José, eles estão de joelho na presença do governador, e agora o que eles veem é um homem grande, bem vestido. A palavra de Deus diz que ele tinha porte, que ele andava muito bem, e quando se vê um homem de cima para baixo, arrasado, você vê ele de uma maneira, mas quando você o vê de baixo para cima, bem vestido, barbeado, você começa a vê-lo de outra maneira. O que Deus está falando para você é o seguinte: o seu segundo estágio, aqueles que te viram padecendo, sequer vão conseguir te reconhecer, porque no ano de 2025 as bênçãos de Deus vão cair sobre a sua vida de tal maneira que a última imagem que tiveram foi de cima para baixo, mas agora não é porque eles são coitados, eles vão te ver de baixo para cima e vão sequer te reconhecer, porque Deus vai derramar sobre a sua vida algo tão especial que o ano de 2025 você será visto com contemplação daqueles que te viram dentro de um buraco, querido. Uma coisa é ver a pessoa dentro do buraco, outra coisa é você ver a pessoa de baixo para cima, porque você está lidando com uma autoridade. A falta de reconhecimento é por conta daquele gap, daquele espaço entre ver a pessoa numa situação arrasada e numa situação promovida. Afinal de contas, imagine você que hoje em dia está aqui no Rio de Janeiro, ostentando um belo corte de cabelo, de óculos. Se você voltasse para sua terra natal, quando você vivia lá no interior, e voltasse lá hoje, doutor, portando sapato de couro, de terno e gravata, alguém ia olhar para você e falar: esse não é aquele não. O que foi que Deus fez com a vida desse homem? Querido, José, ele passa por uma transformação na vida dele, que aqueles que viram o passado não conseguem reconhecer o presente daquele homem. E deixa eu te falar uma coisa. Porque o que sempre esteve dentro de José foi a promessa que ali ia um rei. Independente da circunstância, ali dentro tinha a promessa de que ia um rei. Independente daquilo que se apresentou, está dentro do buraco, mas é um rei que está dentro do buraco. Está vendido como escravo, mas é um rei que está sendo colocado como escravo. Está sendo mordomo, mas é um rei que está só por um momento sendo mordomo. Eu não sei, mas de repente em 2029 te jogaram no buraco, mas dentro do seu peito bate um coração de rei. Eu posso ouvir um amém? Em 2020 te venderam como escravo, mas dentro do seu coração batia o coração de um rei. Vai erguendo essa mão e dando glória aí. Em 2021 de repente você foi mordomo, mas dentro do seu coração bate um coração de rei. Em 22 virou presidiário, mas aí dentro tem um coração de rei. De repente em 23 arrancaram sua roupa, mas dentro do seu peito tem um coração de rei. E em 2024 a esperança se adiou, mas dentro do seu peito tem um coração de rei. Então bate com força aí no seu peito e fala assim: aqui dentro mora um rei, que em 2025 ele vai sair para fora, em nome do Cristo que nós vivemos. Glória a Deus. Aleluia. Os planos que tentaram frustrar com relação àquele rei não foram planos de homem, querido. Foi um plano de Deus. Amém, Deus. E os planos de Deus jamais morrem. Oh, glória. Os planos de Deus continuam de pé. E compreenda e entenda que a palavra ela vai se transformando, a história vai transcorrendo. E em Gênesis 45, naquele encontro, praticamente no encontro derradeiro entre a família de José e José, em Gênesis 45, 22, José está na presença daqueles homens, já sendo colocado em prática algo especial da parte de Deus. A palavra de Deus diz que José chega para cada um dos seus irmãos, para cada um deles. Não fica ninguém de fora, vamos dizer, todo mundo ganha. Ele chega para cada um dos seus irmãos, inclusive para aqueles que deixaram ele peladão dentro do buraco. Ele chega para cada um deles e dá roupa nova para cada um. O coração de um rei, ele chega para aqueles súditos que estão diante dele, porque um rei ele é muito maior do que os outros. E ele fala: olha, não importa o que vocês fizeram comigo, vocês arrancaram a minha roupa, mas dentro do meu peito a promessa estava de pé. Então toma aqui uma roupa para você, toma aqui uma roupa para você, toma aqui uma roupa para você, toma aqui uma roupa para você. Porque o coração de um rei é nobre, querido. Naturalmente,
José, ele poderia matar os irmãos dele. Ele poderia trazer à memória tudo que os irmãos fizeram com ele. Mas ele fala, eu não vou fazer igual. Eles roubaram a minha roupa. Eles me esbofetearam. Mas apesar de tudo, eu vou dar uma roupa para cada um de vocês. Roupas novas para aqueles que te maltrataram, querido. Roupas novas para aqueles que atentaram de repente contra você. Porque dentro do seu coração bate um coração de rei, queridos. Amém. E queridos, em 2025, as bênçãos que cairão sobre a sua vida, ela vai servir para abençoar a sua família e até aqueles que de repente tramaram contra você. Mas lembra que eu falei que, apesar de José ter tomado para si o protagonismo, essa era a história de Jacó. E o tempo continua passando. E chega um determinado momento que José chega para os seus irmãos e fala assim, cadê meu pai? Cadê meu pai? Traz meu pai aqui para eu ver. Venham vocês junto com meu pai morar aqui comigo. Lá atrás, quando arrancam a roupa de José, pegam um animal, matam, jogam o animal com ensanguentado na túnica, o sangue daquele animal, e entregam para o pai, falando assim, olha pai, seu filho é morto. Ele fala, como pode? Está aqui a túnica dele e tal. E aí o pai de repente olha para aquela túnica banhada em sangue. Em Gênesis 37 foi onde nós lemos que Jacó fez uma túnica de rei para o seu filho. Em Gênesis 46, no entanto, quando a família chega para ter um encontro ali junto com José, Jacó ele vem andando e adentrando o palácio real, se assim eu posso dizer. E alguém no caminho fala, pai, fica calmo, porque José está vivo. Porque essa é a história de Jacó. E Jacó vem andando falando, meu Deus do céu, mas me entregaram a túnica dele toda banhada de sangue, eu vi, está morto. Não, pai, José está vivo. Jacó então, ele adentra naquele lugar, por aquele palácio real, alguém abre a porta, e aí está José lá no fundo, Jacó entra, e quando ele dá de cara com José, ele vê José vestido com uma túnica bem grandona, que vai até o pé, com as mangas compridas. E ele olha para o filho e fala, meu Deus, Deus falou comigo mesmo. Lá atrás, quando eu fiz uma túnica para aquele garoto, eu não estava errado. Amém. Ele olha de longe, vê o filho vestido de rei e fala, meu Deus, existe um Deus que fala comigo. Glória a Deus. Aleluia. Quantos anos se passaram? Existia uma promessa que ardia no meu coração e eu fiz uma túnica para esse garoto. Amém. Deus maravilhoso. E ele está vestido de rei. Glória a Deus. Eu consigo ver, queridos, Jacó olhando assim, falando, meu Deus, a promessa está de pé. Amém. A promessa aconteceu. Como é possível me entregar uma túnica desse garoto morto? E aí Jacó então olha e fala, está vivo, está de pé Glória a Deus. e está cumprido. Aleluia. Glória, 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 aleluia, Jesus. Essa é a história de Jacó, querido. Mas a bênção veio através de José. Amém. Deus usou isso tudo, Deus usou toda essa situação, toda essa diversidade, com Jacó chorando, com Jacó ali estremecido, com Jacó sem saber acerca do futuro, para que um dia Deus pudesse ministrar no coração de Jacó. Jacó, lembra da promessa que eu te fiz? Demorou. Mas teu filho é rei. Amém. Amém. Jacó, quando vê aquele tipo de situação, ele fala, eu já posso morrer. Eu já posso morrer. Queridos, as promessas que Deus fez na sua vida, ainda que demore,
Ainda que de repente tenham colocado na sua mão aquela túnica rasgada, as promessas ainda estão de pé. Porque essa é a história de Jacó. E se a história de Jacó é porque Deus queria mostrar que Ele é um Deus fiel, soberano e completo, e que independente de quanto tempo aquilo pudesse demorar, Jacó iria ver com os olhos dele a promessa que Deus tinha feito. E que promessa foi essa? Seu filho vai ser rei, Jacó. Seu filho vai governar, Jacó. Mas ele está morto, mas ele vai ser rei, Jacó. A promessa está de pé. Mas me entregaram a túnica, mas a promessa está ardendo e batendo dentro do coração dele ainda. Mas como pode isso acontecer? Jacó não sabia que isso iria acontecer, mas ele viu com os olhos dele a promessa se cumprindo, porque essa é a história de Jacó, querido. Eu não sei qual é a sua história, mas você também tem uma história. E deixa eu te falar uma coisa: de repente arrancaram a tua túnica, falaram que não tinha mais jeito, mas ei, em 2025 você vai ver com os seus olhos aquilo que tentaram te arrancar, a capa que deixaram na sua mão ensanguentada, falando acabou, mas não acabou não, porque a capa ainda está andando, a capa tem que encontrar com José. E estenda bem, Jacó, você vai ver com os seus olhos a bênção do Senhor e a promessa se cumprindo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Essa é a história de Jacó. Amém, Jesus. Uma promessa feita na vida de um homem. Amém, Deus. Que um determinado dia falaram: olha lá teu filho, ó, está vestido de rei. Aleluia. Deus falou com ele. Deus falou contigo também, querido. E eu não sei o que foi que fizeram na sua vida durante esse percurso. Mas, queridos, eu creio de todo o coração que o sonho que está dentro de você, assim como existiu um sonho dentro do coração de Jacó, esse sonho vai se cumprir em 2025. Eu não sei quantos aqui creem nessa palavra, mas em 2025 a bênção que Deus prometeu e que está demorando, ela vai chegar na sua vida, assim como chegou na vida de Jacó. Alguém um dia chegou e falou: pai, está vivo. Mas tem uma diferença entre estar vivo e ser rei. Ele já estava satisfeito de ver o filho vivo. Aí alguém abre a porta, aí ele olha e fala: cadê José? Está lá onde? Está lá vestido de rei. Aleluia. É exatamente o que Deus havia prometido. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu, querido. Eu não sei o que foi que Deus colocou. Imagine só, José, para chegar numa túnica de verdade, o tanto que ele teve que passar. Obviamente que a túnica que Jacó fez, a túnica da autoridade mesmo, estava lá no Egito. Olha a diferença da situação de José até chegar governador do Egito. Para que Deus colocasse em prática aquilo que colocou no coração de Jacó, precisou José passar por aquilo tudo, porque essa é a história de Jacó. Essa é a sua história, querido. E de repente você tem visto a circunstância e você está igual a Jacó. Eu fiz uma manta de rei, eu fiz uma túnica de rei e meu filho morreu. Mas Deus falou, foi contigo, que seu filho ia ser rei. E eu creio nesse milagre que um dia você vai abrir uma porta de um palácio e você vai ver o seu filho vestido de rei. Aleluia. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu na sua vida, que hoje em dia você olha e fala: olha, não tem mais jeito, está longe de mim, eu não vou conseguir alcançar. Mas deixa eu te falar uma coisa: as túnicas que roubaram de José não mortificou o sonho de Jacó. Aquilo que fizeram no seu entorno não mortificou o coração de rei que bate dentro de você. Então as promessas que Deus te fez, ela continua de pé sobre a sua vida. Então, junto com essas suas mãos erguidas para o céu, se coloque de pé aí no seu lugar e vamos orar a esse Deus, para que Ele possa trabalhar na sua vida de maneira sobrenatural e colocar em prática os sonhos que Ele te deu, porque essa é a história de Jacó. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Pai, povo que tem uma história que bate dentro do peito, Pai, pessoas que vivem de frustrações, Pai, pessoas, Pai, que tiveram a sua túnica roubada, pessoas, Deus, que receberam essa túnica ensanguentada
ensanguentado e que falou: Deus, o Senhor falou comigo que meu filho ia ser rei, e agora tudo que eu vejo é uma túnica ensanguentada e o meu sonho indo embora. Deus querido, Pai amado, mas o sonho que o Senhor deu para ela, o sonho que você deu para ele, parece impossível, mas só parece, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, o eterno, o poderoso El Shaddai, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Deus, nós cremos, Pai, que a tua palavra está de pé sobre a nossa vida. Nós cremos que a tua promessa continua transcorrendo nas nossas vidas. E nós cremos, Deus, que em 2025 essa promessa vai nos alcançar, Pai. Porque Deus, o Senhor fez uma promessa para Jacó que o filho era rei. E Senhor Todo-Poderoso demorou, mas ele viu, Pai, aquele homem vestido da túnica. Então, Pai querido, mantém teu povo de pé. Mantém seu povo sustentado, Pai. Mantém seu povo, Senhor, vendo com os olhos, Pai, para que eles possam ver as promessas sendo cumpridas na vida dele. A bem da verdade, Senhor, é que Jacó, Deus, não sabia como aquilo ia se dar, Pai. Mas Deus querido, o Senhor fez acontecer, Pai. Assim como meu irmão e a minha irmã não sabem como esse sonho vai se realizar na vida dele, mas o Senhor vai fazer acontecer, Pai. Nós cremos, Pai, de todo o coração, de todo entendimento na tua palavra, Pai. E nós declaramos, Senhor, nós profetizamos, Pai, que em 2025, Pai, nós receberemos do alto dos céus aquilo que o Senhor tem prometido nas nossas vidas, Pai. Nós, Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, colocando em prática as nossas vidas e as nossas orações, Pai. Para quê, Deus? Para que o Senhor, no ano de 2025, Pai, devolva, Senhor, a túnica para nós novamente, Pai. Que os teus sonhos, Pai, venham ao nosso alcance. Aleluia. Que os teus sonhos, Pai, venham ao nosso encontro e que nós possamos contemplar com os nossos olhos as promessas sendo cumpridas nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocaremos debaixo da tua santa vontade, Pai. Nós nos colocaremos debaixo do teu querer e do teu efetuar, Pai, porque assim José o fez, porque aonde ele passou, ele continuou com o coração servindo ao Deus Todo-Poderoso e viu os planos se cumprindo na vida dele também. Então, Pai querido, nós nos colocamos assim na tua presença, crendo nas tuas promessas, Senhor, e desde já, Pai, nós já te agradecemos pelo ano de 2025 para louvor da tua glória, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.